O Flamengo acabou de aceitar a proposta e mais um jogador está de saída. Luiz Henrique não se conteve e entregou o Gerson. Saiu o resultado de Alexandro, jogador que treinou parcialmente com a equipe do Mengão na manhã deste domingo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Estou chegando com tudo aqui direto da Filadélfia, em frente ao Degraus de Rock. Para quem não... Os mais antigos vão lembrar, sabe aquele filme Rock Balboa? Aquela cena que ele faz durante os treinamentos, que ele vai subindo a escada? Foi gravado aqui, nesse local, e é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da cidade da Filadélfia. Lembrando que daqui a pouquinho o técnico Felipe Luiz vai conceder uma entrevista coletiva lá no estádio. Além dele, Everton Cebolinha, Léo Pereira e o zagueiro João Vitor vão falar com a imprensa. Mas antes, queria pedir a você que não é inscrito no canal, deixa eu pedir a você, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Como eu sempre falo, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação do jogo de amanhã, porque a arbitragem está definida. O trio de arbitragem é holandês e vai ser comandado por Denny Michel. Eu acho que é assim que se fala o nome do árbitro do jogo. Vale lembrar que existem algumas novidades na questão da arbitragem, como, por exemplo, a câmera corporal. Vai ter uma câmera no corpo do árbitro ali, que, inclusive, essas imagens vão entrar durante a transmissão. Falando também ainda sobre Mundial de Clubes, hoje já teve o primeiro jogo, né? O Bayern de Munique ganhou de 10-0 do time que veio da Nova Zelândia. E uma coisa interessante sobre esse time da Nova Zelândia é que é um time que os jogadores não são profissionais, né? É um time montado assim... Os jogadores têm outras ocupações. Você pega, por exemplo, o goleiro, ele é corretor de imóvel. Tem jogadores que trabalham nos mais diversos trabalhos lá na Nova Zelândia e foi a equipe hoje derrotada por 10-0 pelo Bayern de Munique. E daqui a pouco tem Palmeiras e Porto e mais tarde tem Botafogo e Seattle Sounders. Esses são os jogos deste domingo neste Super Mundial. Falando agora sobre a situação do Luiz Henrique, porque, cara, o Luiz Henrique, ou das duas uma, ou ele já tá vendo que o clima tá quente e ele quis dar uma apimentada, ou ele tá querendo aparecer. Ele deu uma entrevista lá pro pessoal da Cazé TV e ele disse que o Gerson já buscou informações sobre como que é lá no Zenit. Abre aspas aqui para o Luiz Henrique. Ele chegou a me perguntar como é o clube lá. Eu falei para ele que tem uma estrutura excelente. Ele me mandou mensagem e perguntando como era o clube. Eu passei tudo para ele e ele me agradeceu. Foi o que disse o Luiz Henrique. Eu acho que muito mais na intenção de querer tumultuar o ambiente, de querer conturbar o ambiente, principalmente na véspera do Flamengo estrear no Super Mundial de Clubes. É o que eu falei, gente. O Gerson tá aqui, tem contrato com o Flamengo. O Gerson veio pra cá e assim, vamos ser honestos, se o Gerson quisesse sair do Flamengo, ele já teria mandado o Zenit pagar a multa e já teria saído antes do Super Mundial. Se o Gerson tá aqui no Super Mundial, é porque ele quer jogar o Super Mundial. Vamos ter essa consciência, vamos pensar por esse lado também. Então assim, vem um cara e fala isso, aí eu vi vários torcedores xingando, vários torcedores reclamando. A gente não precisa disso agora. Agora é o momento tem que ser de união. Agora o Flamengo está disputando a principal competição de clubes do mundo. A gente tem que se unir, cara. Agora é todo mundo junto para empurrar esse time para chegar o mais longe possível, quem sabe até numa final e quem sabe até ser campeão. Por isso que eu fui totalmente contra essa declaração aqui do Luiz Henrique, principalmente pelo momento. Ele poderia falar, olha, não vou falar sobre isso, o Flamengo está disputando aí o Super Mundial, o Gerson vem sendo muito cobrado. Claro que ele viu que o Gerson está sendo cobrado pela torcida, mas mesmo assim fez questão de querer tumultuar o ambiente, mesmo assim fez questão de querer arrumar a quizumba, mesmo assim fez questão de querer tumultuar o que já estava tumultuado e dessa semana para cá deu até uma acalmada nesse assunto Gerson no Flamengo. Tomara que esse assunto se resolva o mais rápido possível. Vamos falar agora sobre a situação de Alexandro, o jogador que hoje fez um treino parcial e saiu o resultado do exame. Vou explicar para vocês a situação do Alexandro antes de eu falar sobre o jogador que está saindo do Flamengo. Vou falar agora sobre o Alexandro porque a informação é que o jogador, ele hoje treinou separado, né? Fez parte do treino separado dos outros atletas. O que acontece é o seguinte, foi feito um exame de ultrassom porque o jogador estava com muitas dores e meio que as dores não passavam e tal, faz controle de carga, faz isso, faz aquilo, porém as dores não passavam. Com isso, foi feito um ultrassom e foi diagnosticado ali um desgaste físico, uma fadiga. Não foi diagnosticado nenhuma lesão.
O Alexandro, provavelmente amanhã, será relacionado para o jogo, mas vai estar no banco de reservas. A expectativa é que o jogador esteja 100% para o jogo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira. A mesma situação do De La Cruz, só que o De La Cruz não será relacionado, está fora do jogo de amanhã, e a expectativa é que ele volte a treinar com o grupo na próxima quarta-feira e esteja à disposição para o jogo contra o Chelsea. Amanhã, gente, é o jogo chave. Chave. O Flamengo precisa jogar, o Flamengo precisa ganhar, o Flamengo precisa fazer um bom resultado para começar bem esse Super Mundial. Amanhã também, aqui nessa escadaria, entre 3 e 3 e meia da tarde, vai ter o encontro da torcida do Flamengo. A torcida do Mengão vai estar aqui concentrada, vai estar aqui fazendo um encontro e fazendo uma festa muito bacana em apoio ao Flamengo. Então você que está vindo para cá, amanhã, 3 e meia da tarde, vem aqui na escada de rock, nos degraus de rock, que a torcida do Mengão vai estar aqui fazendo uma festa. A gente vai estar, é claro, também fazendo toda a cobertura dessa festa e mantendo você, torcedor rubro-negro, muito bem informado do que vai estar acontecendo aqui amanhã, tá certo? Fala agora de saída, porque mais um jogador está deixando o Flamengo. É o terceiro nesse final de semana, né? Ontem saiu um, aí à noite saiu outro e hoje saiu mais um jogador. O Flamengo fazendo aí uma reformulação, principalmente nas categorias de base. A informação que nós trouxemos com exclusividade, o Rian, né, que trabalha junto com a gente, foi quem apurou e foi quem trouxe a informação, colocou aqui, ó, Flamengo aceitou a proposta do Celta de Vigo da Espanha pela contratação do goleiro Caio Baroni. Os detalhes apurados da negociação é praticamente nos mesmos moldes da situação do Zé Wellington. O Flamengo cedeu o jogador sem custos, porém o Flamengo permanece com 30% dos direitos do atleta. Ele está indo para a Espanha jogar no Celta de Vigo e, a princípio, ele vai estar jogando no Celta de Vigo B, até para ganhar uma cante, até para ganhar experiências e até também para poder se familiarizar com a maneira europeia de jogar. É um jogador jovem, é um jogador novo, ainda nas categorias de base do Flamengo. O Flamengo permanece com 30% do jogador e o Celta de Vigo passa a ter 70% dos direitos do atleta. O Flamengo tentou até uma compensação financeira, tentou ganhar um dinheiro na negociação, porém o Celta de Vigo recuou na proposta feita pelo Flamengo, tentando vender um percentual do jogador. E aí, nessa do Celta de Vigo recuar, o Flamengo aceitou esse termo. Eles ficam com 70, a gente permanece com 30 e caso o jogador desponte e faça diferença lá na Europa, numa venda futura o Flamengo deve lucrar bastante. Essa posição de goleiro, principalmente, é uma situação muito complicada porque o garoto vai chegando na idade, o garoto vai batendo ali a idade e aí, às vezes, o que pode acontecer é o seguinte, o moleque bater a idade e não conseguir jogar no profissional, porque goleiro é só um por posição e não pode jogar improvisado. Então, acaba que pintou a oportunidade, a proposta foi boa para o jogador, foi boa para o Flamengo aceitou e é mais um jogador de saída do Flamengo nesse final de semana com 3 saídas, né? Zé Wellington, o Ryan Lucas e agora o goleiro Caio Baroni, tá certo? Gente, presta atenção, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, tô indo agora lá pro estádio coletivo do técnico Felipe Luiz. E uma outra coisa, você que gosta de fazer uma fezinha, quer fazer uma fezinha amanhã no jogo do Flamengo, você pode clicar no link que tá na descrição, no comentário fixado, na descrição não, no comentário fixado, vai no comentário fixado, o link tá lá no comentário fixado, clica lá no link e você vai ser redirecionado para a FultBet, a Exchange, que faz você fazer a sua fezinha, você apostar com outros apostadores, tá certo? Vou ficando por aqui, galera, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu! Rapaz, é cada notícia que abala o coração do torcedor rubro-negro, e essa do goleiro Caio Baroni pegou a gente no contrapé. Como torcedor do Flamengo, eu te digo de peito aberto. Não é fácil ver mais um garoto da base deixando o clube. O menino tem potencial, vinha mostrando evolução, e agora tá indo embora pro Celta de Vigo, lá na Espanha. A gente entende que goleiro é uma posição ingrata, só joga um, não dá pra ficar revezando muito. Mas mesmo assim, fica aquele gosto amargo de, será que não dava pra aproveitar melhor esse talento em casa? O Flamengo tá certo em manter 30% dos direitos do jogador, pensando numa venda futura. Mas, sinceramente, parece que a gente tá virando vitrine de luxo pra Europa. Chega uma proposta, a gente libera o garoto de graça e fica esperando dar certo lá fora pra depois lucrar. Isso pode até funcionar com um ou outro, mas e se ele arrebenta lá? A gente vai bater palma de longe. E o que me preocupa mais é o timing da notícia. Pleno Super Mundial de clubes, com a gente precisando de foco total, e começam a pipocar especulação, saída de jogador, entrevista pra tumultuar ambiente, o Gerson sendo falado, o Luiz Henrique botando lenha na fogueira, é uma sequência que parece que sempre vem pra desestabilizar o Flamengo, justo nos momentos decisivos. Esse não é o momento pra dispersão, é hora de união,
como o próprio narrador do Flazoeiro falou. Se o Gerson tá com contrato, se ele tá aqui nos Estados Unidos com o grupo, então que vista o manto com vontade e honre o peso dele. E quanto ao Caio, só desejo que brilhe na Europa. Se for pra sair, que arrebente e que o Flamengo lá na frente seja recompensado à altura. Mas que bate aquele sentimento de frustração, bate. Porque a gente, como torcedor, quer ver a base sendo valorizada aqui. A gente sonha em ver os nossos garotos sendo campeões com o manto, não vestindo camisa. De time europeu B é isso, irmão. Mengão acima de tudo. E que venha esse Mundial com raça, amor e paixão. Porque no fim das contas, é Flamengo até morrer.